Amém, queridos? Queridos, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre criados para algo bem maior. Nós fomos criados para algo bem maior, posso ouvir um amém? Você não foi criado para ser pequeno, queridos. Nós fomos criados para ser grandes. E muitas pessoas elas vivem sem direção porque acreditam que a vida ela é fruto do acaso. Ah, eu aconteci aqui. Não, você não aconteceu aqui. Ah, porque a minha mãe teve relação com o meu pai, por isso que eu estou aqui. Senão, eu não estaria aqui. É assim que a gente foi criado? Sim ou não? Não, queridos, nós fomos pensados. Nós fomos pensados. Por mais que você fale assim, ah, não, mas meu pai e minha mãe só tiveram relação e não tiveram mais nada. Mesmo assim, você é um bem do Senhor, né? Olha o que Efésios 2:10 nos fala. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Queridos, a palavra aqui, ela revela algo poderoso sobre nós. Nós fomos criados por Deus em Cristo com um propósito específico. Nós fomos criados por Deus. E talvez você tenha no teu coração que você foi criado por humanos. Mas os humanos, eles estão aqui para fazer a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Assim como você está aqui fazendo a vontade de Deus. Então, ou seja nisso, queridos, que nós não nascemos para uma vida pequena. Nós nascemos para algo bem maior. Quando nós entendemos que nós fomos planejados pelo Senhor, nós também entendemos que nós estamos aqui por algo maior. Eu contava ainda ali atrás, quando nós conversávamos, que eu sou uma pessoa, queridos, que eu tenho sonho grande. Os meus sonhos são grandes. E assim, e quando eu converso com pessoas, às vezes as pessoas se assustam. Sério isso? Sério? Sim, eu sonho com coisa grande, queridos. Não sonho com coisas pequenas. E os sonhos que o Senhor me dá são grandes. Como que é os sonhos que o Senhor tem te dado? Grandes ou pequenos? Você que quer abrir, exemplo, lá a tua empresa. E você começa a orar para o Senhor. Deus vai te dar uma porta e uma janela ou Ele vai te dar um barracão? O que vocês acham? A vontade do Senhor é um barracão, queridos. A vontade do Senhor sobre as nossas vidas é um barracão. O que diminui a vontade do Senhor sobre as nossas vidas sou eu e você. Você sabia disso? Quando Deus fala para você, você vai viajar. Qual que é o teu pensamento? Quem tem a mãe longe? Fala, Deus está falando que eu vou viajar, mas acho que deve ser para casa da minha mãe. E aí, hoje eu escutei a moça falando sobre um aniversário de 15 anos. A avó dela falava, eu não tenho dinheiro para fazer esse aniversário, mas a gente vai para uma viagem. E aí, ela falou assim para a vovó, eu já te falei que eu não quero na festa de aniversário, eu quero viajar. E você já escolheu o lugar? Sim, Porto de Galinhas. Certo ou errado? Se fala para você quer ter uma viagem? Sim. Quero ir ali na praia e está tudo certo para mim. A minha filha, ela tem um sonho de ir para a Disney. E nós oramos pelo sonho dela. Porque no nosso olhar, queridos, e isso que nós precisamos entender, que nós fomos criados para algo maior. Porque no nosso olhar, o nosso olhar humano sempre vai ser coisas pequenas. O nosso olhar humano sobre as coisas sempre é coisas pequenas. Nunca é algo assim extraordinário. Você sabe o porquê que nós não olhamos para as coisas como algo extraordinário, queridos? Porque nós não vivemos nem bem o ordinário.
que é o nosso dia a dia. E aí nós queremos viver o extraordinário, sem viver o ordinário primeiro. E nós somos criados para algo muito maior. E isso precisa cair no nosso coração. Quantas histórias já, queridos, de eu presenciar, de ser assalariado, de ser isso, e ter sonhos, e nesses sonhos caminhar e seguir nisso. E hoje ser grandes empresários. E isso eu estou falando para vocês entenderem que isso é a nossa mentalidade humana. Isso é a nossa mentalidade, queridos. E Deus nos criou com um propósito, não acaso. Você não é fruto do acaso. Posso ouvir um amém? Olha o que Jeremias 1:5 nos fala. Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações. Queridos, antes de nós nascer, Deus já tinha um plano sobre a nossa vida. E sabe o que mais me pegou? Que Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje. Deus já sabia que eu iria dar toda essa volta na minha vida e eu ia estar hoje na Shalom, pastoreando na Shalom. E não adianta você correr. Quanto mais você correr, mais você só vai dar volta e vai se desgastar. Por quê? Porque Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele já sabe a tua história. Ele já sabe pelo que você vai passar, como você vai passar. Não adianta ficar, queridos, se arrodeando, porque quando Deus te criou, Ele já conhecia até o teu coração. Você sabia disso? Que Ele já conhece até o teu coração quando Ele te cria. E o nosso coração é o quê? É voltado para as coisas de Deus? Seja sincero aí, crente. É voltado? Não, queridos. Queridos, Deus não improvisou nós. Ele intencionalmente desenhou a nossa identidade e destino. Foi intencional. Foi intencional o que Ele fez. Fala a verdade aqui para mim agora uma coisa. Qual que é a tua vontade agora, nesse exato momento? Era de você estar onde? Com essa chuva. Com esse friozinho. Com esse friozinho. Você tem essa certeza no teu coração, crente, que você não está mentindo aí? Eu queria estar aqui na igreja. É isso que eu quero. Queria era o meu sofá, o colchão na sala, pezinho para cima, Netflix, até posso ser crente lá em casa assistindo um The Chosen. Mas era o máximo que eu queria nesse momento. Mas, queridos, nós precisamos parar de olhar para as nossas limitações. Sabe o que nos deixa em casa? Sabe o que nos deixa parados? Sabe o que não deixa nós avançar? A nossa limitação. A nossa limitação de dizer o quê? Eu não posso, eu não sei fazer. Toda vez que Deus chama você para algo, que Ele já sabe que você pode fazer, Ele sabe que Ele está te colocando ali, qual que é a nossa reação com isso? Deus, eu não quero estar lá. Eu quero erguer meu pé e ficar assistindo Netflix. Mas Ele já sabe por onde você vai andar. Ele sabe o caminho que você vai trilhar. Então por que ficamos se escondendo, queridos? Cada vez que Deus fala conosco, é uma forma que nós se escondemos cada vez mais. Sim ou não? Como eu falei domingo passado, queridos, Deus colocou um projeto no meu coração. E Ele já sabia que eu ia passar por essas aflições. Porque eu sou assim, ó. Tenho o projeto. Só que eu já vejo, queridos, lá na frente funcionando, as coisas já acontecendo, e quem anda comigo um pouco mais de tempo assim sabe, principalmente quando nós estávamos ali nos jovens, às vezes eu assustava ali a liderança. Porque eu chegava e falava assim, ó, eu vi Deus fazendo isso e já estou vendo lá na frente e nós vamos fazer e vamos.
E quando Deus deu esse projeto, queridos, desse social para mim, eu consigo ver isso funcionando. Por isso eu fico assim, puxa, quem será que vai fazer? Quem será que vai estar ali? Puxa Deus, que nome eu anoto aqui? Aí nessa outra parte, o que eu faço? E queridos, de verdade, eu converti o meu coração. E hoje eu vivo o que Ele quer que eu viva. E eu entendi que eu não estou aqui por acaso. Eu entendi que nenhum de vocês está aqui por acaso. Queridos, isso não é para nós se vangloriar, mas assim, Deus Ele nos usa aqui na terra. Ele fala para nós falarmos às pessoas. E então, queridos, a partir do momento que nós realmente convertemos o nosso coração, não interessa mais as nossas coisas. Você não acabou de cantar ali, é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida? Por isso que eu falo, pensa, crente. Pensa no que você está falando. Se é por Ele que você está gastando a tua vida, por que muitas vezes nós queremos colocar as nossas coisas à frente? As nossas coisas têm que ser na frente, porque as minhas coisas são melhores do que Deus. Queridos, eu estava orando. Semana passada, eu dei uma balançada assim na questão, acho que todos sabem que eu tenho agora uma loja ali, e uma assistência técnica ali com a loja, e o meu coração, queridos, está na igreja. O meu coração, ele está em fazer a obra do Senhor. Aconteça o que acontecer, queridos. E a loja começou a me tomar um pouco mais de tempo ali. E eu orando, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer? Cheguei um dia dentro da loja e falei, vou vender isso aqui. Vou vender, vou achar alguém que queira comprar, porque eu preciso me dedicar mais na obra do Senhor. E nesse mesmo dia que eu cheguei com esse pensamento, o Senhor falou assim, você está fazendo a obra aqui dentro também. E queridos, impressionante assim como eu tenho acesso às pessoas ali. Como eu posso conversar com as pessoas ali. E cheguei com esse pensamento, o Senhor falou isso. E eu orando, Senhor, então levanta pessoas. Levanta pessoas para que eu possa trabalhar mais. Na sexta-feira, chegou uns rapazes ali, começamos a conversar. Daí até fomos jogar um vôlei ali com eles. E nisso um dos rapazes falou assim, você não está precisando de ninguém para te ajudar? Eu, Senhor, né? E aí ele falou assim, ó, eu trabalhei 3 anos como assistência técnica. E eu parei porque estava difícil de locomover e tal, e as coisas estavam difíceis, e hoje eu tenho, presta atenção, eu pedi para o Senhor assim, ó, eu quero ficar pelo menos do meio-dia, de manhã eu vou para a loja, à tarde eu quero ficar disponível na igreja. E ele falou assim, ó, eu tenho todos os meus meio-dias para a tarde livre. Todo dia. Todo dia, do meio-dia até meia-noite, se você quiser, eu tenho livre. Só as minhas manhãs são comprometidas. À tarde eu estou tranquilo. Queridos, o que é isso? Se eu começo a colocar os meus projetos, queridos, nas coisas, e falo assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, daria certo? Não, queridos. E eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor tem? Senhor, o que o Senhor tem? E Ele mandou na porta da loja. Ele mandou lá na porta da loja, queridos. Por isso que eu falo para vocês assim, ó, nós não somos fruto do acaso. E os sonhos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Queridos, em uma semana eu estava pensando em vender tudo. Na outra semana chega o rapaz, precisando ainda do emprego e no horário que eu preciso. Por isso que nós colocamos as coisas na mão do Senhor. Porque os planos dele são maiores para nós.
Então não adianta nós queremos, queridos, dizer assim, eu fui criado do acaso, eu sou jogado do lado, eu isso, eu aquilo. Queridos, às vezes você pode ter sido rejeitado, sim. Mas existe um Pai onde Ele é extraordinário sobre as nossas vidas. E Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, mas isso é uma escolha nossa. Se nós queremos ou não. Isso nós precisamos dar passo. Queridos, nós fomos criados para viver o extraordinário de Deus. Olha o que João 10:10 fala. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, e vida plena que satisfaz. Jesus não veio oferecer uma vida mínima. Ele não veio oferecer para você migalhas. Ele veio te oferecer uma vida em abundância. Que você viva em abundância, queridos. Queridos, isso inclui propósito, direção, transformação de caráter e impacto sobre outras vidas. Ontem foi um dia bem difícil assim para nós. Tivemos o aniversário da minha irmã e ali estavam todos os parentes. E tinha parente ali que só me conhecia do velho homem. E a minha irmã, usada por Deus, assim, fala assim, você vai levar uma palavra lá. Eu falei, tá bom, vou levar uma palavra lá, né? Queridos, e olha o meu pensamento. Eu pensando assim, você acha que eles vão me escutar? Cara, tinha gente ali que só me viu nas drogas. Só me viu do velho homem. Como que eu vou falar? O que eu vou falar para esse povo? O que eles vão escutar ali? Sei lá. Vão dizer, quem é ele? Mas eu entendi, queridos, que nós somos colocados aqui para impactar outras vidas. Não interessa o que aconteça. Queridos, se eles escutaram ou não escutaram, aí é o coração deles e a mente deles. E isso é a mesma coisa, eu falo para vocês. Se você escuta ou não escuta, isso é uma coisa que é entre você e Deus. O que Deus me pediu para fazer, o que Deus está pedindo para mim fazer, eu estou fazendo. E ontem ali no aniversário, depois daí, teve um rapaz lá, fui dar tchau, saindo lá, fui dar tchau. E assim, posso dizer assim que ele é bem crítico, assim, bem. E eu fui lá e dei um abraço, e tchau, e tchau, e tchau. E ele me olhou assim dentro do olho e falou assim, como você fala bem? Falei, eu sempre falei bem. Na brincadeira eu falei para ele, mas eu sempre falei bem. E ele falou, não, você está diferente. Quando ele falou isso, queridos, encheu o meu coração. E eu falei, eu entendi o porquê que eu estou aqui. Eu entendi o porquê que Deus me colocou aqui. Ele falou, dá para ver no teu caminhar, dá para ver no teu falar, que você está diferente. E queridos, ali aquilo me travou, porque até então eu não sabia o porquê daquilo. Na minha cabeça era para agradar a minha irmã. Na minha cabeça era porque ela queria que eu falasse lá. Mas quando veio aquilo, queridos, e eu pude olhar para ele e falar, isso tudo é glória a Deus. É Deus quem faz. E ele ficou sem entender que ordem. E eu pude falar um pouco com eles, queridos, do que Deus está fazendo sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E aí quando começaram a chamar, eu comecei a cair em si, assim, da transformação. Primeiro chamaram o meu irmão para palavra de ceia, quase morreu do coração, coitadinho, da mesma forma que eu. Chamaram ele assim, e quando foi chamado, pastor João. Eu falei, nossa, me caiu a ficha que nós fomos criados para algo maior.
Foram me chamar pastor, Paulo, não é o caso de título, queridos. Não venha a ser caso de título. O caso é o que Deus está fazendo na nossa família. É o que Deus tem feito ao nosso redor. Queridos, uma família onde eu, pelo menos assim, era a ovelha perdida dali. E nós podemos ver ontem, assim, queridos, as pessoas sendo tocadas através das nossas vidas, através do que Deus tem feito sobre a nossa vida. E ali eu pude entender um pouquinho mais ainda que sim, nós fomos criados para algo muito maior do que nós imaginamos. Porque, queridos, eu nunca imaginei que ele ia vir falar comigo. Nunca imaginei que ia acontecer aquilo. E aí eu pude ver o quanto o Senhor é bom sobre as nossas vidas, queridos. E nós precisamos aceitar a viver no profundo com Deus, não no raso. Porque Jesus nos chama a viver no profundo. E nós, muitas vezes, nós queremos viver no raso, queridos. E o raso qual que é? O raso talvez onde seria eu chegar lá e dizer parabéns, Maria, está tudo certo e vamos embora. Mas ali eu pude me dedicar a tempo de leitura e vamos aprender um pouco mais. E aí as pessoas serem tocadas. Por quê, queridos? Porque a nossa intimidade com o Senhor, ela tem que ser cada vez mais profunda. Ele nos chama a isso. Ele nos chama para a profundidade. Porque o raso, queridos, ele pode ser até gostoso. Para mim tá bom. Eu vou na igreja todo domingo, não falho meus grupos familiares. Para mim isso basta. Já está muito bom. Por isso, queridos, que cada vez que Deus te chama a profundidade, vamos cuidar de um grupo familiar, vamos fazer algo novo, eu não sei. E aí você começa a se prender nos teus limites. Por quê? Porque nós não queremos se aprofundar nas coisas que o Senhor tem para nós. Nós só vivemos naquela marolinha e está bom. E não é para isso que nós fomos criados. Queridos, o diabo ele quer te limitar em todas as coisas. O diabo quer te limitar. Seja na tua área financeira, seja no teu trabalho, seja no teu chamado, ele quer te limitar. Só que Cristo, queridos, ele vem para te expandir. Ele vem para levar você a lugares onde você nem imagina estar. Para que o reino dele seja manifesto naquele lugar, através da tua vida. Sabe por quê? Porque nós somos obra-prima de Deus. Eu e você somos obra-prima de Deus. Olha ali de volta, Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Você não é falha, defeito ou acidente. Você não é falha, defeito e nem acidente. Você é obra-prima, único, intencional e precioso. Acho que vocês não estão muito animados com isso, né? Acho que vocês não entenderam assim que vocês são obra-prima. Acho que vocês não entenderam que vocês são únicos, que vocês são preciosos. Cada um de vocês, cada um de nós, somos preciosos na mão do Senhor. Porque cada um de nós temos uma história, sim ou não? Por mais que talvez você fale assim, eu nasci num berço cristão. Eu nasci num berço cristão. Você tem uma história. Os nossos filhos podem dizer assim, eu nasci num berço cristão, tudo certo. Mas nós, todos os dias, nós precisamos apresentar Jesus a eles, sim ou não? E nós precisamos falar para eles que eles são obra-prima. Sim ou não?
E dali para frente, quem que vai começar a ter experiência? Eles. Eles vão começar a ter experiência com Deus. Não sou eu que vou ter experiência por eles. Eles precisam ter essa experiência, eles precisam conhecer esse Jesus, eles precisam ver Jesus face a face. E é essa a minha oração sobre os meus filhos, queridos. Que eles tenham esse encontro genuíno com o Senhor. Que eles entendam que eles são preciosos. Queridos, se Deus é perfeito, Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Você acha que Ele sendo perfeito, Ele vai criar algo que seja imperfeito? Então por que nós se achamos imperfeitos? Por que nós se desvalorizamos? Por que nós achamos que nós não somos capazes de fazer as coisas? Ele é perfeito, sim ou não? E Ele que nos criou. Então você é perfeito. Você é capaz. Você em Deus não tem limites. Cada detalhe nosso carrega propósito. Cada detalhe. Cada detalhe que você tem carrega um propósito, queridos. Queridos, pare de aceitar rótulos que não vieram do Criador. Você nasceu com valor e não nasceu para algo pequeno, nasceu para algo grande. Pare de ficar aceitando o rótulo que você não sabe, que você é isso, que você é aquilo. Você é obra-prima, você foi feito por algo perfeito, então você também é perfeito. Ah, mas eu ainda peco, eu ainda... Qual que é o teu pecado hoje? Pensa aí, não precisa você falar. Ah, mas eu bebo, eu fumo, eu isso, eu aquilo. Você acha que Jesus não pode te libertar? Porque Ele quer nós perfeitos. Ah, mas então eu preciso ser cego, então não olhar. É isso que eu estou falando? Queridos, o que eu estou falando é que nós fomos criados para algo bem maior. E aonde eu estou falando que nós somos perfeitos é na questão de obras para o Senhor. Porque nós somos obra-prima dEle. Ele nos criou. Ele nos criou para algo muito maior do que a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração fala sobre as nossas vidas. Ou o que o teu vizinho, o que o teu irmão, o que o teu parente fala sobre a tua vida. E o que eu quero despertar em você essa noite é que você é grande. Porque talvez, queridos, existe uma mentalidade onde você é pequeno. E aí o que acontece? Você não quer fazer mais nada porque você é pequeno. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei... Queridos, eu tenho um tio que aprendeu a ler lendo a Bíblia. E hoje ele está muito feliz. Pude conversar com ele também, queridos. Ontem foi o dia de encontrar os parentes. E ele está assim, radiante. Um homem onde estava morto, através de um encontro, foi orado com ele, mudou a vida dele, e hoje você vê o sorriso na cara dele. Porque ele entendeu que ele é obra-prima e que ele foi criado para algo bem maior. E ele é uma bênção, sim, queridos. A igreja ali em Campo Largo, queridos, teve nascimento dentro da casa dele. E hoje o que ele pode fazer ali pela igreja, ele sempre está disposto a fazer. Por quê, queridos? Porque ele entendeu que ele não é pequeno. O não saber ler não parou ele. E às vezes, queridos, você sabe ler? 90% sabe ler, né? 90% sabe escrever. E o que você tem feito? Você tem diminuído ou você tem se colocado
acima das coisas. Quando Deus tem te chamado para fazer algo, o que você tem feito? Você tem falado, eu não sou capaz, ou você tem falado assim, diante do Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e eu sou capaz de fazer? Como que é isso? Eu quero motivar você, queridos, a você olhar contigo que você é grande. Eu quero motivar você a olhar para dentro de você e falar assim, eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer. Quem aqui cuida de grupo familiar? Vocês já leram a Bíblia toda? Você que cuida de grupo familiar? Já leram? Não? E por conta disso você não pode cuidar do grupo familiar? Você é incapaz? Quem aqui cuida do grupo familiar já foi para Israel? Deixa eu dar uma notícia para você, você não vai poder mais cuidar do grupo familiar porque você não foi para Israel. Quem aqui já viu Jesus face a face? Claramente. Deixa eu dar outra notícia para você. Acabou os grupos familiares. Você não viu Jesus. Sabe, queridos, às vezes você ri sobre isso. Mas é isso que você está esperando. Você está esperando tomar uma decisão a hora que você vê Jesus face a face. Você está esperando tomar uma decisão a hora que você lê a Bíblia inteira. Você está esperando tomar uma decisão a hora que você for para Israel. E é sobre isso. Ide e fazei discípulos por todas as nações. É isso que o Senhor fala. O Senhor não fala, vá para Israel, depois você faz discípulos. Leia a Bíblia inteira, depois você faz discípulos. Com certeza, queridos, ler a Bíblia, isso é algo muito, muito bom. Porque todo dia, quando a gente lê, por mais que a gente passe 10 vezes no mesmo capítulo, no mesmo versículo, ela vai falar de forma diferente. Mas, queridos, Ele nos capacita. É Ele quem nos capacita. Não vai adiantar, queridos, você falar assim, eu vou me tornar o expert na Bíblia. Amém, irmão, amém. Mas se eu não deixar o Espírito Santo agir, se eu não deixar a Ele vir em mim e falar assim, me usa, Senhor, adianta de alguma coisa? Você vai encher as pessoas de informação. E da presença, não vai ter. Então o que nós estamos esperando, queridos? Entenda que você nasceu com valor e nasceu para algo grande. Você tem valor. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Nós temos valor. Queridos, confesso que no começo do meu ministério, assim, foi um pouco turbulento. Que às vezes vinha assim uma pessoa, porque isso? Eu acho que assim é melhor. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. E eu ficava com aquilo na cabeça, Senhor, e agora? Senhor, e agora? O que eu faço? E o outro vinha, por que isso, por que aquilo? E um dia o Senhor me falou assim, se fosse isso para essa pessoa fazer, eu tinha levantado ela, não você. E isso caiu no meu coração, queridos. E deixa eu falar um negócio para você. Deus tem levantado você a fazer coisas grandes. E é para você fazer, não é para os outros. É para você fazer. Não interessa a opinião dos outros. Interessa o que Ele tem falado sobre a tua vida. Queridos, Deus preparou o caminho antes de você chegar. Salmos 139, 16. Salmos 139, 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro,
Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Queridos, não é você que precisa inventar o propósito. Não é você que precisa inventar um propósito para a tua vida. Deus já escreveu, já preparou e planejou isso. Não precisa você querer ficar inventando as coisas. E a vida cristã não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre andar no que Deus já preparou. Não é você querer adivinhar o teu futuro. Você já pensou, querido, se Deus abrisse um livro na tua frente e falasse assim, ó, esse aqui é o teu futuro. Eu fico imaginando queridos. Se Deus me abre o livro e fala assim, ó, esse aqui é o teu futuro. Você vai casar, vai ter filhos e vai ser um pastor. Mas não me pega. Sim ou não? Se Deus abre o livro na tua frente, teve um irmão, queridos, que numa roda profética recebeu uma palavra que vai ser pastor. Já pensou Deus abrir o livro na frente dele e falar, está aqui, ó, você recebeu a palavra e você vai ser pastor. Você acha que ele estaria aqui? Não, queridos. Porque nós ia fugir tudo. Não é verdade? Você acha que essas horas você ia estar aqui sentadinho assim? Se você já soubesse seu futuro? Eu acho que não. Não viva aleatoriamente. Deus já alinhou encontros, portas, oportunidades e caminhos. Não viva aleatoriamente no mundo, queridos. Eu estou aqui só por estar. Estou aqui só curtindo uma onda. Só por estar eu estou aqui. Queridos, Deus já fez tudo. Ele já planejou tudo sobre as nossas vidas. Deixa eu te desafiar. Eu quero te desafiar algo hoje, nessa noite. Quero desafiar você levantar. Talvez você esteja sentado, acomodado em algum lugar da tua vida, em alguma área, onde você fala assim, aqui eu estou seguro. E eu quero te desafiar, você levantar e começar a andar por fé. Porque nós andamos por fé. Não ando pelo aquilo que eu vejo, mas sim pelo que o Senhor tem para mim. Se nós andássemos por aquilo que nós vemos, como que você estaria hoje? Você já pensou nisso? Queridos, você foi criado com um propósito, por um Criador perfeito, para viver uma vida abundante, para impactar pessoas e para andar no caminho que Deus já preparou. Você nasceu para algo bem maior do que você pensa. Muito maior do que você pensa. Deus está te chamando você de volta ao propósito, querido. Ele quer você de volta ao propósito. Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Queridos, saia da vida pequena. Rompa com o pecado que te prende. Assuma a identidade que o Pai te deu. Assuma isso. Viva, queridos, o destino que o Senhor escreveu para você. Queridos, e existe muito, muito mais do Senhor para você. Muito mais. Você acha que você já viveu tudo com o Senhor? Esses dias o Senhor me deu uma palavra para me dar, para um senhor de 80 anos. O Senhor falou assim, ó, pergunta para ele, se ele já viveu tudo comigo. E aí, você vai falar que ele nem começou a viver. E eu cheguei e perguntei para ele. Falei, o que o senhor acha de Jesus, assim, na tua caminhada? O senhor já viveu tudo? O que eu tinha para viver, eu já vivi. E aí, com aquilo que o Senhor me falou, eu falei para ele, o Senhor nem começou a viver ainda o que Deus tem para o Senhor. E ele começou a escorrer uma lágrima no olho dele. E ele falou, eu estava pensando em desistir. Estava pensando em parar, porque talvez as pessoas já não me ouçam mais. As pessoas já não querem mais estar comigo.
Mas, queridos, nós não vivemos nem 1% do que o Senhor tem para nós. Nós não vivemos nada do que o Senhor tem para nós. Por isso que nós buscamos isso todo dia, todo dia. E nós precisamos se levantar, queridos, e andar no propósito para o qual nós fomos criados. Qual que é o propósito que nós fomos criados? Qual que você acha que é o teu propósito? A primeira coisa, ide fazer discípulos. Simples ou não? E como que nós vamos fazer discípulos? Vamos chegar lá, vamos abrir a Bíblia na frente dele, vamos ler a Bíblia inteira? Você vai contar a tua história com o Senhor. Sim ou não? Não é verdade? Todo mundo que você encontra, você não quer contar a tua história? E com isso a pessoa é evangelizada. Então, os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E nós precisamos se levantar nisso, queridos. Nós precisamos acordar para isso. E falar assim, ei, eu quero viver o propósito. Eu quero viver com o Senhor. Lembra quando nós falamos ali que você ainda tem muita lenha para queimar? Comece a queimar essa lenha. Comece a queimar, queridos. Talvez hoje você pense assim, eu não sei nada. Eu sei um versículo da Bíblia. Mas foi para isso que Ele te chamou. Talvez para você aprender esse versículo e sair ali e usar esse versículo. Mas eu não sei nada da Bíblia, eu só posso contar da minha transformação. Queridos, conta da tua transformação. Primeira vez que eu preguei, foi contando meu testemunho. Segunda vez que eu fui pregar, fui contar meu testemunho. Na terceira vez eu falei, não vou contar meu testemunho. Chega. E o Senhor me corrigiu. Ele falou, eu fiz essa transformação. É para as pessoas verem, não é para guardar para você. Então talvez você esteja preocupado, queridos, em ser um teólogo. Onde talvez Deus já tenha falado para você, eu transformei a tua vida para você impactar as outras pessoas. Não se preocupe com as coisas que não vêm do Senhor. Se preocupe com as coisas que vêm do Senhor. Ande alinhado com Ele. Pergunte para Ele qual que é o propósito dele para a tua vida. E se alinhe com a vontade do Senhor sobre a tua vida.